Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Risco Brasil cai para o patamar de 116 pontos, o menor em 6 anos. Nesta edição, você vai entender como isso afeta a economia do país. Dólar registra alta frente ao real e estimula preços da soja no mercado físico. Saca sobe até R$ 2,00 em algumas regiões. E está dada a largada do plantio da soja safra 2019-2020. Você vai ver todos os detalhes da abertura oficial em Vilhena, lá em Rondônia. Preço do diesel nas refinarias sobe 4,2% e analistas já estimam prejuízo nos custos de produção de grãos. E ainda Goiás vira líder no ranking de focos de queimadas, mas previsão do tempo aponta chuvas para o centro-oeste neste fim de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mercado e Companhia. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou na última quarta-feira corte de 0,5 ponto percentual da Selic, a taxa básica de juros, de 6% para 5,5% ao ano. Com isso, a taxa atingiu o menor patamar da série histórica, iniciada em junho de 1996. Ao mesmo tempo, o Banco Central indicou a possibilidade de novos cortes nos próximos meses. Tem analistas já pensando em Selic a 4,5%, 4%. A redução de juros foi a segunda no atual ciclo de baixas e era esperada pelos economistas do mercado financeiro. Ao justificar a decisão, o Copom avaliou por meio de comunicado que o ambiente internacional tem sido favorável para países emergentes como o Brasil. Isso porque economias centrais, como os Estados Unidos, estão reduzindo seus juros. Na tarde de ontem, ainda com uma reunião do Copom em andamento, o Federal Reserve, o Banco Central americano, anunciou o corte de 0,25 ponto percentual de sua taxa de juros. Foi na tarde de quarta-feira, corrigindo, para a faixa de 1,75% a 2% ao ano. Isso juros lá nos Estados Unidos. O economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, fez uma análise dessa notícia e avalia que, com a redução da Selic, o agronegócio se torna uma grande oportunidade de investimento. Dá uma olhada. Hoje, sem dúvida, é um dia histórico, um dia em que nós nos aproximamos mais do mundo civilizado, do ponto de vista econômico, onde a taxa Selic caiu para 5,5%, e nós devemos ter mais quedas ainda até o final do ano. Nossa projeção é que nós fechemos 2019 com uma taxa Selic de 5%, o que dá para o Brasil uma condição de baixar as taxas internas dos seus juros. Nós estamos agora com uma inflação pouco acima de 3 para o final do ano e uma taxa Selic de 5, ou seja, o Brasil deixa de ser um país de rentistas e começa a ser um país voltado ao desenvolvimento econômico, à aplicação de recursos na atividade econômica, dentre elas o agronegócio. Então, o que nós temos? Nós temos hoje um sistema de crédito que expulsa, e esse é o termo, os investidores do agro, e ao mesmo tempo, nós com uma queda de juros desse patamar, nós estamos atraindo o mercado financeiro para o agronegócio. Nessa situação, o agronegócio vira uma grande oportunidade de negócio, de investimento, e nós, portanto, estamos com essas reduções de juros atraindo o mercado financeiro também para o nosso setor, que é um setor reconhecidamente vencedor, que é um setor que tem competição lá fora, que participa, que já está maduro na competição lá fora, diferente dos outros setores da economia brasileira. E isto é bom porque isso divide o risco, né? Estamos preocupados com o mundo e não somente com o mercado interno. Estamos participando desse crescimento mundial através do agronegócio, ou seja, quem não quer participar do agronegócio? Todo mundo, só que nós precisamos ter condições, e as condições a partir dos juros estão sendo dadas, e instrumentos para atrair esses investidores. Então, estamos construindo uma condição positiva. A valorização do dólar frente ao real durante o pregão de ontem estimulou os preços da soja no mercado físico brasileiro. Em algumas regiões, a saca subiu até R$ 2,00. Para mais detalhes sobre as negociações do grão no Brasil, a gente conversa agora com o diretor da RC Mercosul, Tarso Veloso. Tarso, boa tarde. Obrigada por participar aqui do Mercado e Companhia. Os produtores aproveitaram essa alta para vender, para negociar o grão?
Boa tarde, Suelen. Boa tarde a todos que nos assistem. A sua pergunta é verdade. Vários produtores no Brasil estão aproveitando a desvalorização do real e aumento do preço no Brasil para efetuar vendas ontem e hoje. Além das vendas de soja que os preços reagiram no mercado interno, os produtores também têm aproveitado essa desvalorização do real para fazer uma trava futura de câmbio. Tarso, o USDA mostrou que a China comprou cerca de 600 mil toneladas de soja dos Estados Unidos nesta semana. É muita coisa, né? De que forma isso afeta as negociações entre China e Brasil? A gente está com risco aí de exportar menos nos próximos meses? Bom, esse risco ele existe hoje sem um acordo entre Estados Unidos e China. E o motivo pelo qual o Brasil vai exportar soja menos este ano comparado com o ano passado é por conta do problema da febre africana suína na China. Então, a gente está vendo uma tentativa de aproximação entre Estados Unidos e China e, claro, que se um acordo for fechado, o Brasil vai perder ainda mais demanda de exportação. Porém, não há, pelo menos aqui em Chicago, uma opinião consolidada de que haverá um acordo nessa reunião em outubro. Ao que tudo indica, os chineses querem esperar as eleições nos Estados Unidos no ano que vem para negociar com o novo presidente, pois eles sabem que se fecharem um acordo com Trump não será um acordo muito bom para os chineses. Então, por enquanto, a gente está vendo no Brasil os prêmios em retração devido a essa espera dos chineses em saber de onde eles vão comprar soja. Como ainda não teve um acordo com os Estados Unidos, eles estão buscando soja no Brasil essa semana. Daí, aliado à procura dos chineses com o câmbio, a gente viu essa alta nos preços no Brasil. Tarso, agora a delegação chinesa está visitando as lavouras norte-americanas para acompanhar o desenvolvimento da safra, né? Como é que ficam as discussões em torno da guerra comercial entre os dois países? O mercado está animado que essa guerra finalmente vai chegar ao fim ou ainda tem muito capítulo nessa novela? Tem muito capítulo na novela ainda. Essa novela, a guerra comercial, ela não é prioritariamente um problema de agricultura. Ela é um problema de tecnologia, ela é um problema de déficit comercial entre os dois países. Então, por mais que os dois países queiram fechar um acordo no campo da agricultura, o problema ele é muito maior do que esse. Então, os dois países hoje, pelo menos aqui fora, a gente não tem uma expectativa que o acordo deve ser fechado nu e cru na próxima reunião. A gente acredita que pode ter uma melhora nas expectativas, alguns gestos bons entre os dois países, reduzindo tarifas, mas um acordo total, fechado em outubro, ele não é esperado aqui fora. A Petrobras anunciou na última quarta-feira a alta de 3,5% no preço da gasolina e de 4,2% no preço do diesel nas refinarias. Por causa da forte volatilidade do petróleo, depois do atentado à Arábia Saudita, no fim de semana passado. O reajuste veio após o presidente Jair Bolsonaro dizer na segunda-feira que a estatal vai segurar o preço dos combustíveis, apesar da disparada do petróleo. Isso é bem contraditório, né? Segundo analistas de mercado, o reajuste seria uma mensagem de que a Petrobras não estaria disposta a aturar prejuízos para conter a volatilidade do petróleo. Mesmo assim, o aceno seria apenas o primeiro de muitos outros passos a serem dados caso a commodity continue subindo no exterior. Tem muito impacto ainda dessa alta do petróleo por vir, né? Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a alta do preço do petróleo diesel vai impactar toda a cadeia produtiva, já que afeta o custo com frete, insumos e equipamentos nas lavouras. Dá uma olhada. A Petrobras anunciou aí na semana um aumento aí de 4,2% no diesel. Isso vai ser repassado para o produtor. E o que a gente está vendo é que isso é um efeito cadeia, né? Tem um aumento generalizado no sistema produtivo. Não é uma boa hora, né, para ter esses ajustes, porque ele impacta desde dos insumos que chegam ao produtor, que vão ter uma pressão de alta nas cotações, né, do frete. O custo de alguns insumos também tem um impacto grande aí com relação a isso. O plantio, o produtor gasta mais aí na máquina com plantio, nos tratores, pulverizações fica mais cara. Colheita fica mais caro, o transporte dentro da lavoura até o armazém fica mais caro, ou seja, o efeito cadeia. E esse aumento de 4% no diesel, provavelmente ele impacta em quase 1% do aumento do custo, ou se não for mais de 1% do aumento do custo do produtor. Nesse momento de alta aí do petróleo em função da crise da Arábia Saudita,
ele faz o produtor ficar mais esperto, né? Nós recomendamos ao produtor não correr e temer aí que vai ter uma disparada, porque o petróleo já acalmou um pouco lá fora, então não se precipitar. No leste de Minas Gerais, 80% dos produtores de café de montanha estão amargando prejuízos com a infestação de broca, de acordo com a Câmara do Café das Matas de Minas. Vamos até Manhumirim conversar com o presidente da Câmara, Admar Rodrigues Soares, para saber como os produtores estão lidando com a situação. Boa tarde, Admar, conta pra gente. Boa tarde, nós estamos aqui em Manhumirim, na região leste de Minas, com a Matas de Minas. A situação aqui é de muita frustração, uma situação aqui muita tristeza com os cafeicultores. E depois de 30, 40 anos, décadas, né, e nós estamos agora vivendo uma situação triste com as nossas lavouras de café. Praticamente 70%, 80% das lavouras de café nossas aqui da região está com essa questão da broca. Infelizmente é muito triste. Muito triste, Admar. Vocês conseguiram já monetizar o que significa esse prejuízo com a broca? Sim, nós estamos fazendo todo um trabalho técnico, todo um trabalho, né, tradicional, para poder já combater logo essa situação. E estamos fazendo um trabalho muito grande de mobilização na região, os engenheiros agrônomos, ligado ao Estado, ligado à questão privada, e também os sindicatos, as entidades que representam os cafeicultores, fazendo um trabalho de mobilização para nós começar já a combater e radicalizar aí essa questão da broca, que é uma situação muito triste, que com essa situação de broca no café, praticamente 70%, 80% da nossa lavoura de café da região, atingiu diretamente o mercado de café. Nós já estávamos com o mercado abaixo de custo da saca, e com a questão da frustração, a questão da broca, o mercado ficou mais comprometido, e hoje uma situação bastante assim, triste mesmo para os nossos cafeicultores a cumprir os seus compromissos já assumidos com as cooperativas de crédito, com as agências bancárias. Admar, só para a gente entender, os problemas que os produtores passam por aí com broca, ele é recorrente ou aconteceu esse ano? E por que aconteceu de uma maneira tão avassaladora aí, né? As lavouras foram atingidas em cheio, infelizmente. Até os próprios técnicos agrícolas, né, os engenheiros agrônomos, eles não têm uma resposta certa ainda, não tem. Nós acreditamos num fator, porque de uns 15 a 20 anos para cá, né, as colheitas de café aqui na nossa região, ela é toda feita com mão de obra humana, praticamente 100% é mão de obra humana na nossa região. E devido à mão de obra, um custo bem alto, os nossos cafeicultores deixou de fazer a limpeza, de tirar o café que caiu no chão. Quer dizer, aqui fala muito no negócio popular, a famosa rapa, tirar o café que caiu no chão. Então, esse café que ficou no chão, que não, por falta de um valor justo para a mão de obra, uma mão de obra acima do valor do mercado de café, os cafeicultores não retirou esse café que ficou no chão, nós acreditamos nesse fator, e veio agora, por consequência, essas brocas que estão acontecendo nas lavouras. Então, um dos fatores pode ser esse fator. Então, nós estamos fazendo um estudo ainda, nós estamos em fase de estudo. Perfeito. Para que no próximo ano, 2020, que nós esperamos uma colheita de café melhor, que infelizmente, a broca não vem mais atingir as nossas lavouras de café. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.